quero compartilhar com você uma palavra simples, direta, objetiva, como eu costumo dizer, nada do que você nunca tenha ouvido da parte de Deus, mas eu quero que você prepare o seu coração, esteja atento àquilo que o Senhor vai falar com você nessa noite. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo que está aqui talvez hoje pela primeira vez, segunda ou terceira vez. Eu quero que do fundo do meu coração, em algum momento dessa palavra, o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Eu quero pedir para que você esteja livre, baixe a guarda, tá? Não precisa estar armado. Você não está num campo de guerra. Aqui não, você está na casa de Deus, na presença de Deus. E quando a gente está na casa de Deus, você pode baixar a guarda. Fique aberto a tudo aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite, amém? Vamos para a palavra. 2 Samuel, capítulo 21. É uma história que você conhece, um personagem conhecido seu. Segundo Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler 3 versículos, 15, 16 e o 17. Se tem alguém do seu lado sem a Bíblia, você compartilha com ele ou com ela. Aleluia. Estou ansioso para aquilo que Deus vai falar conosco aqui nessa noite. Eu passei essa semana no Rio de Janeiro. Semana passada eu estava muito atento àquilo que eu ia falar domingo, que passou na conferência da família lá na Zona Norte, por isso que eu não estava aqui domingo que passou. Então muito preocupado e direcionado por aquela palavra. E quando começou essa semana, já fui para o Rio de Janeiro para participar da escola de líderes que está acontecendo na nossa igreja, Islavec, e participando da escola de líderes e pedindo ao Senhor uma palavra, porque eu cheguei exatamente essa manhã já com a responsabilidade de ministrar aqui nessa noite, na abertura da Conferência dos Homens Vencedores. Eu pedi ao irmão amado, líder dos Homens Vencedores, tem misericórdia do teu servo, pastor, vai lá, pastor, é o Senhor. E o Senhor tem me direcionado para essa palavra. 2 Samuel capítulo 21, versículo 15, 16 e 17, diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benoni, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, aproximadamente 3 a 4 quilos, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Em algumas versões pode estar escrito, pensou ter matado Davi. O ponto que ele chegou a ferir Davi, já como rei. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O que eu quero falar com você nessa noite é lições de um matador de gigantes. Que lições nós podemos tirar da vida de Davi como um matador de gigantes que Davi foi? A Bíblia começa a falar que mais uma luta dos filisteus contra Israel. Mais uma vez os filisteus eram o inimigo conhecido de Israel, adversário conhecido de Israel. Mais uma luta, mais uma batalha. Desceu Davi com os seus servos para pelejar contra os filisteus, que Davi se cansou. Não sei se você já parou para analisar os inimigos da nossa vida. Agora eu falo da minha vida e da sua vida. Quantas vezes você já se cansou
de lutar com o inimigo, que você trava lutas e guerras e batalhas constantemente. E talvez eu falo não por ser pessoas, mas por questões pessoais suas. Talvez você trava uma batalha contra um vício, contra uma bebida, contra o cigarro. Talvez você está travando luta contra a soberba, contra o orgulho, contra a altivez do espírito, contra um temperamento descontrolado. Quando você viu, você já perdeu a cabeça. E aí você se aborrece no trabalho, você se aborrece dentro de casa. E aí você perde o controle muitas vezes do seu temperamento, e você cai em si, você vê que você precisa reparar isso, e você volta e meia se vê lutando contra esses gigantes, contra essas lutas constantemente, e muitas vezes nós ficamos cansamos, e quando a gente se cansa, nós temos a falsa sensação de que não vamos vencer, que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Pastor, para mim não tem mais jeito. Eu luto e eu volto a repetir os mesmos erros. Eu luto e eu volto a cair na mesma cilada do diabo. Eu luto e eu volto a pecar, eu volto a transgredir a palavra de Deus. Ou eu caio nos meus erros, nos meus pecados, nas minhas fraquezas. Eu volto a ser derrotado por um velho inimigo que eu luto constantemente contra. Davi estava já conhecido pelos filisteus, mas ele estava lutando tanto que Davi se cansou. E um gigante, Isbi-Benoni, que era dos filhos dos gigantes, com uma lança pesada, com uma espada nova, pensou ter matado Davi, porém Abisai, era sobrinho, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e matou. Que lições que Davi pode transmitir para a gente hoje, 2023? Quais as lições que a vida desse grande rei de Israel pode nos ensinar? Esse grande matador de gigantes. A primeira lição que eu aprendo com Davi é que, quando a gente olha para toda a história de Davi, a gente vai ver que quem nasceu para coisas grandes não se perde com coisas pequenas. Uma coisa que Davi me ensina é que aquela pessoa que nasceu para coisas grandes, ele não se prende, ele não se perde com as coisas pequenas. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente vai ver que Davi, ele foi menosprezado dentro da sua própria casa. Quando Samuel, o profeta Samuel, chega na casa do seu pai e diz que eu vim ungir agora o novo rei de Israel, e todos os irmãos de Davi estavam lá, menos Davi. Davi foi menosprezado ou rejeitado dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. E muitas vezes nós nos prendemos, nos perdemos com o menosprezo, ou com a rejeição de alguém em algum período, em alguma fase da nossa vida. Talvez você tenha sido rejeitado por um pai, por uma mãe, por um parente, por um familiar, por alguém próximo a você. E isso vem marcando toda a sua vida, toda a sua história. Qualquer coisa que acontece com você agora, no momento presente, você reporta aquela rejeição que você sofreu no passado. Davi foi rejeitado dentro da sua própria casa. Davi foi menosprezado dentro do campo de batalha. Quando ele se apresenta para lutar contra Golias, você conhece a história? Davi chega e se apresenta, aí o seu irmão fala: o que você está fazendo aqui? Eu conheço a presunção do seu coração. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do meu pai? Volta para casa. Quando ele fala para Saul que ele iria lutar contra Golias, Saul diz para ele: não, você não pode lutar, você é um menino, você é um garoto. Ele é menosprezado no campo de batalha. E Davi, ele vai tendo que trabalhar com aquilo, e ele me ensina nessa área que quem nasceu para coisas grandes não se prende com coisas pequenas, não se aborrece com coisas pequenas, querido. Ele não só é menosprezado dentro de casa, não só é menosprezado num campo de batalha, mas ele também é menosprezado pela sua própria esposa Mical, quando ele está trazendo a arca de volta para a cidade. Quando ele traz a arca de volta para a cidade, quando ele vê a arca do Senhor, que estava há anos fora de Israel, quando ele vê a arca do Senhor entrando na sua cidade, ele começa a saltar e dançar e se alegrar com o povo. E a mulher dele, Mical, diz: como um louco, ou como quando um andarilho, como qualquer um, se apresenta ao rei diante do povo. Ei, deixa eu falar para você, minha irmã, e aqui vai só para as irmãs: muito cuidado com a rejeição que você lança sobre o seu marido, porque você pode nunca mais ter o amor de um homem. Porque a partir daquele dia, Mical nunca mais teve o amor do rei.
Mas Davi, ele trata com isso de forma bem simples e bem tranquila. Ele foi menosprezado dentro de casa, ele foi menosprezado no campo de batalha, ele foi menosprezado pela sua esposa, mas ele não vive a vida choramingando, ele não vive a vida deprimido, ele não vive a vida reclamando que eu fui menosprezado dentro de casa, eu fui menosprezado pelos meus irmãos, eu fui menosprezado pelo rei e me rejeitaram e fizeram isso comigo. Ele não perde tempo com coisas pequenas. Quem nasceu para ser grande não perde tempo com coisas pequenas, e é isso que Davi está me ensinando. Ele foi rejeitado pelos pais, ele foi rejeitado pelo rei, ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi rejeitado pela esposa, mas ele não foi rejeitado por Deus. Olha o que ele vai dizer em Samuel capítulo 27, Salmo de número 27, versículo 9 e 10. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes e nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Davi está me ensinando: seu pai pode desamparar você, seus irmãos podem desamparar você, sua esposa pode desamparar você, mas o Senhor, Deus dos céus e da terra, Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Davi me ensina que quem nasceu para coisas grandes não se prende com coisas pequenas. Davi me ensina isso. E muitas vezes a gente para a nossa vida por uma rejeição, por algo que fizeram com a gente lá no passado, lá atrás. Você já venceu isso, você já superou isso, você já está numa nova estação na sua vida, e você está constantemente trazendo esse gigante de volta para o seu presente. Ei, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite: quem nasceu para ser grande não se prende com coisas pequenas. Você pode falar isso para essa pessoa que está do seu lado aí? Fale para ele ou para ela aí: ei, quem nasceu para ser grande não se prende com coisas pequenas. Segundo lugar, o que Davi me ensina é esse matador de gigantes. Lições de um matador de gigantes. No meio da sua história, Davi me ensina: lute, mesmo quando ninguém estiver vendo você. Porque quando Davi se apresenta para o campo de batalha, 1 Samuel capítulo 17, a gente vai ver Davi revelando as lutas que ele já tinha lutado e ninguém tinha visto. Ele chega para Saul e diz: eu lutei contra o urso, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e aí quando vinha um leão e quando vinha um urso contra mim, eu ia, feria o animal, tirava, livrava a ovelha, e quando o animal se voltava contra mim, eu pegava pela barba, eu matava ele. O que eu aprendo, querido, com esse grande homem, com esse grande rei de Israel? Lute, mesmo quando ninguém estiver olhando você. Lute quando você estiver fora das luzes e dos holofotes. Lute as suas lutas, mesmo quando ninguém estiver e dando atenção para aquilo que você está fazendo. Não espere que as pessoas estejam olhando para você fazer o que precisa ser feito. Lute contra aquilo que você precisa lutar. Lute contra seus vícios. Lute contra a prostituição. Lute contra o homossexualismo. Lute contra o adultério, lute contra o divórcio na sua casa, lute mesmo quando ninguém estiver olhando para você. Não espere o aplauso das pessoas, não espere plateia para ver o que você está fazendo. Lute mesmo quando ninguém estiver olhando para você. Davi, ele não esperou chegar no campo de batalha para fazer aquilo que ele precisava fazer. Ele precisava apacentar as ovelhas do seu pai e ninguém estava vendo onde ele estava. Ele podia muito bem se esconder atrás de uma árvore. Ele podia muito bem proteger algumas ovelhas e deixar uma para ser morta por um animal perigoso. Mas não, mesmo sem ninguém estar olhando, ele estava lá cumprindo o seu papel, cumprindo o seu dever, lutando mesmo quando ninguém estava vendo. Davi me ensina: para ser um matador de gigantes, você precisa lutar mesmo quando ninguém estiver assistindo. Isso é o que ele me ensina. E aí, por ele ter vencido Golias, você sabe que através dessa batalha, ele é reconhecido em Israel. Por causa dessa batalha, ele é reconhecido em toda a nação de Israel. Por causa dessa batalha, ele agora é tido como um novo
um novo concorrente ao trono, um novo concorrente ao trono de Israel. Por causa dessa batalha ele é perseguido por Saul, porque quando ele vai entrando na cidade, as mulheres cantam: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Saul escuta aquela canção, ele fala: ele já tem o coração do povo, o que falta agora para tomar o reino? Por causa dessa luta, por causa dessa vitória, ele começa a ser perseguido por Saul. Aí ele vai me ensinar uma outra lição. Aí ele vai me ensinar agora a vencer um outro gigante. Sabe o que Davi me ensina? Ele me ensina que ele vence a injustiça que fizeram contra ele, sem levantar um dedo contra Saul. Ele me ensina a vencer a injustiça, mesmo sem levantar um dedo contra a pessoa que agiu injustamente contra ele. Ele me ensina que quando você confia no Deus que te chamou, você não precisa pagar o mal com mal. Você não precisa ter uma ação, uma reação intempestiva. Você não precisa se aborrecer. Você não precisa perder a sua paz. Você não precisa se descontrolar. Quando você confia em Deus, quando você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E o que ele faz? Ele vence a injustiça que fizeram contra ele, sem levantar um dedo contra Saul. E por 2 vezes Saul esteve em suas mãos para matá-lo. Saul esteve nas mãos de Davi para que Davi pudesse tirar a vida dele. Por 2 vezes seus soldados falaram para ele: Davi, o Senhor entregou ele na sua mão. Tinha até a palavra profética para matar Saul. Olha aí, tinha até a palavra profética: pode matar o Senhor, com certeza, certamente o Senhor entregou Saul nas tuas mãos. Mas ele disse: quem é que levanta a mão contra o ungido do Senhor e sai impune? Davi, ele me ensina a vencer as injustiças que fazem contra a gente, sem levantar um dedo contra aquela pessoa. Fizeram injustiça com você? Agiram injustamente com você? Você está certo? Você está coberto de razão? Você tem como provar? Deixa eu falar uma coisa para você. Uma lição de um grande matador de gigantes. Entrega na mão de Deus. Porque Deus ainda continua sendo o justo juiz. O salmista vai dizer que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Pode ninguém estar sabendo a verdade, mas existe um Deus no céu que sabe exatamente o que estão fazendo contra você. Pastor, estão falando mal de mim no trabalho. Pastor, estão fazendo isso contra mim lá em casa. Pastor, estão fazendo isso contra mim na igreja. Pastor, estão fazendo isso contra mim lá perto de casa. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Confia em Deus, Ele ainda continua sendo o justo juiz. Você não precisa se aborrecer. Você não precisa perder sua paz. Você não precisa se descontrolar. Você não precisa deixar isso perturbar você. Você não pode deixar que isso roube a sua confiança em Deus. Ou você acha que Deus está assistindo tudo isso e vai permitir que essa injustiça prevaleça contra você? Que Deus justo é esse que a gente prega? Que vê a injustiça e não faz nada. Confia em Deus. Saul por diversas vezes intentou matar Davi, lança uma lança contra Davi e por sorte não pega, desvia rápido e não pega. Diversas vezes Saul tenta matar Davi, injustamente. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está vendo a injustiça que estão fazendo contra você? Você acha que Deus não está vendo a perseguição que estão fazendo contra você? Você acha que Deus não está vendo aquilo que estão fazendo contra você às escondidas? Você pode até não estar sabendo das coisas que estão tramando contra você, mas existe um Deus no céu que não dorme, que não tosqueneja. Ele é o guarda de Israel e Ele vai trazer justiça nessa sua causa. Não se espante, não se atemorize, confia em Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Ele vence a injustiça que fizeram contra ele, sem levantar um dedo contra Saul. É isso que ele me ensina. Em quarto lugar, quando a gente vai ver essa história que nós lemos em 2 Samuel capítulo 21, é um inimigo antigo, mas uma nova batalha, um outro ambiente, um outro tempo. E é natural, é normal ficar cansado
lutando a mesma batalha. E quando eu me canso, eu me sinto fraco. Como eu falei aqui no início, quando você se cansa, você se sente fraco. E aí você acha que é impossível vencer isso. Pastor, é impossível vencer isso na minha vida. É impossível vencer esse gigante nessa área da minha vida. É impossível vencer isso que estão fazendo. É impossível vencer isso. Ei, calma. Você só está cansado de lutar as mesmas lutas, as mesmas batalhas. Sabe o que o Davi me ensina em quarto lugar? Nunca subestime um gigante. Davi já tinha vencido um gigante. Davi era valente em todas as suas guerras. Davi, ele é conhecido como aquele campeão invicto. Nunca perdeu uma batalha. Sabe aquele time do campeonato que ganha tudo? 2019, aquele, aleluia, campeão de tudo. Nunca perdeu uma batalha. Davi, nunca perdeu uma batalha. Mas sabe o que ele me ensina? Nunca subestime um gigante. Nunca subestime um gigante. Era uma nova batalha. Era um outro guerreiro. Era um outro valente. O inimigo é antigo. O inimigo eu conheço. Mas é uma nova batalha. É uma nova estratégia. Agora ele vem por um outro caminho. Agora ele vem com uma nova arma. Agora é um novo adversário. Agora é diferente daquele Golias que eu enfrentei. Agora é um novo adversário que se levanta para me destruir. Aqui Davi está, ele está totalmente rendido. E se não fosse o seu sobrinho para salvá-lo aqui, nós estaríamos lendo sobre a morte de um dos maiores reis de Israel. Nunca subestime um gigante. Pastor, eu já venci o álcool uma vez, eu vou vencer de novo, é tranquilo. Pastor, eu já venci as drogas uma vez, eu vou vencer de novo. Pastor, eu já venci a prostituição uma vez, eu já venci a pornografia uma vez, eu vou vencer de novo, é tranquilo. Deixa eu falar para você, nunca subestime um gigante. Nunca subestime a força do adversário. Porque você venceu uma vez não significa que você pode estar vulnerável, com a guarda baixa, tranquilo, achando que vai vencer de novo e que vai ser mais fácil dessa vez. Não. Nosso inimigo, ele muda a arma, ele muda a estratégia, ele vem por um outro caminho, ele vem mais disfarçado dessa vez. Nunca subestime um gigante. Venceu a primeira vez, continue alerta, continue atento, continue vigilante, continue orando, continue se consagrando, continue buscando em Deus, para que você possa continuar vencendo. Nunca subestime um gigante, nunca vá sozinho para um campo de batalha. Aqui, em quinto lugar, o que eu aprendo com Davi? Cerque de pessoas que não vão te abandonar no meio da batalha. Se você quer ser um matador de gigantes, meu irmão e minha irmã, cerque-se de pessoas que não vão te abandonar no meio da luta, no meio da guerra, no meio da batalha. Você tem que se envolver de pessoas que têm uma fé como a sua fé. Você tem que se cercar de pessoas que acreditam naquilo que você acredita, que luta por aquilo que você luta. Cerque-se de pessoas que vão te ajudar a vencer esse gigante. São relacionamentos que a gente constrói que vão determinar até onde você vai chegar. Rob Thompson tem um livro extraordinário, As 10 Leis do Relacionamento. Ele diz que os relacionamentos são como os botões de um elevador. Assim como o elevador tem botões para subir, ele tem botões também para descer. E os relacionamentos são da mesma forma, da mesma maneira. Tem relacionamentos que vão te levar para cima, mas também tem relacionamentos nocivos que vão te levar para baixo. Sabe o que Davi fez? Se cercou de pessoas que não iriam abandonar ele no meio da batalha. Você está travando uma batalha em alguma área da sua vida, em alguma área do seu relacionamento, e você compartilha com algum amigo, ele abandona você e deixa você. Ei, você está compartilhando com as pessoas erradas.
Sinto te falar, sinto lhe informar. Você está dividindo as suas guerras com pessoas erradas, pessoas que te abandonam no meio de um campo de batalha. São pessoas que estão dispostas a curtir com você, são pessoas que estão dispostas a aproveitar a vida com você, são pessoas que estão dispostas a ir a festas com você, são pessoas que estão dispostas a se divertir com você, são pessoas que estão dispostas a passar um final de semana com você, mas quando você compartilha uma batalha, quando você compartilha a luta que você está travando, ela se esconde, ela some, ela não atende o telefone, ela não responde mensagem. Você está dividindo as suas guerras com pessoas erradas. Davi, ele estava aliançado com pessoas que não o abandonaram no meio da batalha. Quando você olha para os seus relacionamentos, quando você olha para as pessoas que estão à sua volta, quem você enxerga que não te deixa no meio dessa batalha? Quem você consegue enxergar que não te abandona no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da crise, quando as coisas estão indo de mal a pior, e quando você compartilha com um amigo, com uma amiga, o que ele faz? Ele some, ou ele te estende a mão e diz: vamos que eu estou com você nessa luta, eu estou orando pela sua vida, eu estou orando pela sua casa, estou orando pelo seu casamento, estou orando pelo seu filho, estou orando pela sua esposa, estou orando pelo seu esposo, eu estou orando pelo seu negócio. O que ele faz? Quando você sair desse lugar aqui, você tem que mandar uma mensagem para essa pessoa que está contigo lado a lado no meio das suas lutas. Diga para ele: obrigado por não me deixar. Obrigado por não me abandonar no meio das minhas guerras. Obrigado por não me abandonar no meio das minhas crises. Obrigado por não me abandonar no meio dos meus dias mais difíceis e sombrios. Cerque-se de pessoas que não vão te abandonar no meio da batalha. Em sexto lugar, o que eu aprendo com Davi? Um grande matador de gigantes. Em sexto lugar, lembre-se que você não é invencível. Eu não sou invencível. Você não é invencível. Davi não era invencível. Ainda somos carne, gente. Ainda tem carne aqui ainda. Você não é invencível. E você precisa reconhecer isso. Porque quando você acha que você é invencível, ninguém pode me derrotar. Ninguém pode me derrubar. Você já está num lugar vulnerável. Porque a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Sabe o que Davi me ensina? Você, Anderson, não é invencível. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, a gente vai ver o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, tramando, articulando, criando, sendo o cérebro central de um homicídio, de um soldado fiel a ele, que estava dando a vida pelo reino de Israel e pelo seu rei, Urias. Davi não vai para a batalha, Davi fica no palácio, e aí ele vê uma mulher tomando banho, Betseba, você conhece a história, chama aquela mulher, se deita com ela, a mulher engravida, ele chama o marido Urias da batalha, bota ele para ele ter relações com a sua mulher, mas o homem é tão fiel ao reino e ao rei, que ele não se deita com a sua esposa. Davi então bola a trama, a artimanha, para matar um fiel soldado. Sabe o que Davi me ensina? Sabe o que a vida de Davi me ensina? Sabe o que a história de Davi me ensina? Você não é invencível. Davi, a única batalha que ele perdeu foi contra ele mesmo, contra o seu próprio gigante, contra o seu próprio desejo carnal. Davi não perdeu para Golias, Davi não perdeu para os filisteus, Davi não perdeu nenhuma de suas guerras contra os amalequitas, Davi não perdeu para nenhum exército inimigo, perdeu para si mesmo. Por quê? Porque Davi me ensina que nós não somos invencíveis. Eu não sou invencível, você não é invencível.
O único gigante que Davi perdeu foi para ele mesmo. E esse é o perigo que nós corremos todos os dias, homens vencedores, mulheres vitoriosas. Conecte, interligados, vencedores renovados. Essa é a luta que nós precisamos estar atento todos os dias. Porque muitas vezes estamos vigiando contra os adversários externos, contra o diabo, contra as tentações, mas estamos suscetíveis aos nossos desejos e às nossas paixões. A única batalha que Davi perdeu foi contra ele mesmo, contra o seu próprio desejo, seu ímpeto de ter, de possuir, de conquistar. Ele trama o homicídio de um homem fiel, comete um adultério com Betseba. Mas ele também me ensina, esse homem, esse grande rei, esse grande matador de gigantes. Em sétimo lugar, o que ele me ensina, pastor? O arrependimento é o caminho para o coração de Deus. Do mesmo jeito que ele vai fundo no pecado, do mesmo jeito que ele mergulha de cabeça no erro, da mesma intensidade ele se volta para Deus, quando ele é confrontado pelo profeta Natan. Davi, deixa eu contar uma história para você, Davi. Tinha um homem que tinha uma ovelhinha só, um rei que possuía várias ovelhas, e um viajante veio, chegou na casa do rei. E aí, o rei não matou da sua ovelha, ele pegou a ovelha daquele pobre homem que só tinha uma ovelhinha, fez a ovelha e serviu o viajante. Davi ouviu a história e disse: esse homem precisa morrer. Natan falou: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Deus te deu o reino, Deus te deu tudo, Deus te deu mulheres, Deus te deu tudo. E se ainda faltasse alguma coisa, Deus ainda te dava mais. Davi, ele não briga com Natan, ele não rejeita a correção, não. Ele diz: eu pequei contra o Senhor. Arrependimento é o caminho para o coração de Deus. Na história que Natan conta, quem era o rei que possuía muitas ovelhas? Davi. Quem era o pobrezinho que só tinha uma ovelha? Urias. E quem era o viajante? Aquele que vive de passear e rodar pela terra. Quando Satanás tem a oportunidade de entrar na mente de Davi, ele faz aquilo tudo que ele fez. Arma o homicídio, adultera, mas na mesma intensidade que Davi se mergulha no pecado, na mesma intensidade, Davi, ele se volta para Deus. Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Davi, ele se arrepende, ele se prostra em arrependimento ao Senhor, e ele vai escrever o Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. No versículo 10 ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi sabia que o arrependimento era o caminho para o coração de Deus. Davi me ensina que o homem está sujeito a errar sim, mas se você se arrepender sinceramente diante de Deus, se quebrantar diante de Deus, Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele não pediu para Deus deixar o reino com ele, ele não pediu para Deus para ele não cair nas mãos dos seus inimigos, não. Ele só falou para Deus: Deus, não me retires da tua presença.
Lições de um matador de gigantes. Ele vira e diz: arrependo, me arrependo. E ele entende que o arrependimento é o caminho em direção ao coração de Deus. E em último lugar, o que eu posso aprender com o rei Davi, esse matador de gigantes? Ele nos ensina a matar os nossos próprios gigantes. Davi nos ensina e nos motiva a matar os nossos próprios gigantes. Se a gente continuar lendo o capítulo 21, versículo 18 em diante, a gente vai ver que continuou as guerras contra os filisteus. Continuou as batalhas contra os filisteus, mas Davi agora estava isolado. Davi agora não vai mais para o campo de batalha. Davi agora está protegido. Para quê? Para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi agora vai cuidar das coisas do reino. Mas quando a gente continua lendo o texto, a gente vai ver no versículo 18. Então Sibecaia, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Versículo 19. E Elanã, filho de Jaré, Oreguim, o Belemita, feriu Golias, o Geteu. Versículo 20. Um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros seus, 24 por todo. Também esse estava nascido do gigante, injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Sabe o que Davi me ensina? Que eu também posso matar os meus próprios gigantes. Davi, ele não só mata o gigante, mas como ele também ensina os seus homens, seus soldados fiéis a matarem os seus próprios gigantes. Sabe o que ele tira de lição para a minha vida e para a sua vida? Querido, vão se levantar gigantes contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso casamento, contra a nossa família, e nós vamos derrotar cada gigante que se levantarem contra mim. Será que tem alguém comigo aqui nessa palavra nessa noite? Será que você pode se colocar de pé? Será que você pode dar glórias a Deus nessa noite? Será que você pode exaltar ao Senhor nessa noite? Lições de um matador de gigantes. Lições de um matador de gigantes. Davi, ele me ensina com os seus erros e com os seus acertos. Porque iludido é um homem que pensa que só acerta nessa vida. Mas Davi me ensina com os seus erros e com os seus acertos. Lições de um matador de gigantes. Eu queria orar com você hoje. Homem vencedor, mulher vitoriosa, você que tem os seus gigantes, você que tem as suas lutas, as suas guerras, dia a dia. Você que tem as suas batalhas, conhecidas ou desconhecidas por todos que estão à sua volta. Talvez você esteja enfrentando lutas que só você sabe, ninguém sabe. E Deus te trouxe aqui nessa noite, para em algum ponto dessa palavra, em algum momento, nessa aplicação, alcançar você. Eu queria orar com você hoje. Se você pode, se você quer orar comigo, coloca a mão no seu coração. Aí onde você está. Senhor Jesus, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. E nessa noite, nesse culto de quinta-feira, nessa abertura da conferência dos homens, nós ouvimos a tua palavra, e como essa palavra me ensinou, como essa palavra ministrou o meu coração, eu quero pedir graça, eu quero pedir força, eu quero pedir que o Senhor renove as nossas forças nessa noite, tanto de homens quanto mulheres aqui nessa noite, que o Senhor possa nos fortalecer cada dia mais, para que continuemos, ó Deus, a vencer as nossas lutas, nossas guerras, os gigantes que se levantam contra nós, que se levantam para nos destruir. Eles não querem paz, eles não querem, Senhor Deus, um tempo de bonança. Não, eles querem destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, querem destruir os nossos filhos, querem destruir a nossa vida. Eu não sei se são vícios, eu não sei se é bebida, se é cigarro, se são drogas, eu não sei se é prostituição, não sei se é pornografia, eu não sei se é homossexualismo ou adultério, eu não sei se é mentira, Senhor.
Eu não sei quais os gigantes que têm se levantado. Eu não sei se é um temperamento descontrolado, Senhor, que tem causado guerra dentro dos lares. Eu não sei quais os gigantes que têm se levantado para destruir os lares dos teus filhos, mas eu quero pedir nessa noite que o Senhor nos dê graça, que o Senhor derrame sobre nossa vida uma unção de vitória, uma unção de conquista, uma unção de renovo. Renova nossas forças nessa noite, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renove nossas forças nessa noite, nos dê visão, nos dê discernimento, nos dê estratégia, nos dê sabedoria, domínio próprio, ó Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, toda a fúria do inferno bate em retirada da nossa casa, da nossa família, dos nossos lares, dos nossos negócios, dos nossos casamentos, todo o intento de Satanás levantado e preparado contra a nossa casa seja envergonhado em nome de Jesus. Nós declaramos um tempo de vitória